Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Na outra igreja, alguns participaram quando veio lá de Joinville o casal, a Ana e o Mateus. Lembra? Ela fazia o papel da nona. Não sei se vocês se lembram, né? Então, ela é sobrinha da minha esposa. Então, ela teve o segundo bebê, e esse é o Pedrinho, que nós oramos, né? Que está com a bactéria. Ela nasceu faz uma semana e pouco, né? 10 dias. Então, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero falar, como eu já dei uma dica, hoje um pouquinho sobre a essência de nós estarmos aqui hoje à noite. Porque se nós viemos aqui nesse lugar para ouvir uma música boa, ou buscar uma pregação boa, nós estamos entendendo que nós viemos para usufruir, nós somos consumidores do cristianismo. E aqui está um grande erro. Um grande erro está quando nós nos tornamos consumidores do cristianismo. Eu vou tentar explicar isso devagarinho. Mas eu creio, eu sei que você crê, e nós oramos agora para as pessoas enfermas, eu creio que há benefícios e bênçãos no sacrifício de Jesus na cruz. Amém, queridos? Eu creio nisso. Eu não tenho problema com isso. Mas a palavra, ela quer nos chamar de volta à essência. Nós cantamos aqui, né? Eu quero voltar à essência da adoração. Voltar à essência de eu um dia ter levantado a mão e dito: eu sou pecador, eu quero Cristo como meu Senhor e Salvador. Onde é que está a essência disso? Se a essência disso é ir para a igreja para buscar a bênção, amados, isso é só um lado da moeda, se é que dá um lado. Porque a essência, amados, desculpa talvez te decepcionar, mas é outra. Completamente outra. Se nós lembrarmos o profeta Isaías, quando ele profetizou a vinda de Jesus, lá em Isaías 9, ele fala assim: um menino vos nasceu, um menino se vos deu, e ele será príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Jesus veio trazer um governo, e isso é respaldado depois na oração do Pai Nosso. Venha ao teu reino, assim na terra como nos céus. Ou seja, quando Jesus nos chama, ou vou mudar a frase, o chamado de Jesus para a salvação também é um comissionamento para que nós sejamos agentes de Jesus aqui nesse mundo para alcançar mais pessoas para a salvação. Você consegue entender isso? E isso está sendo perdido. Porque, amados, vamos supor, a nossa proposta, né, que nós temos nosso trabalho aqui na igreja. Grupos de crescimento, discipulado, apacentamento. Se cada um de nós aqui ganhássemos uma pessoa por ano para Jesus. Eu falei por quanto? Uma pessoa por ano. Por ano. Eu não falo por mês. E cuidasse dessa pessoa, caminhasse com ela. Nós estamos aqui hoje, não sei se alguém contou já, mas talvez aqui umas 60 pessoas aqui. Um ano teríamos quantas pessoas? 120. Uma pessoa por ano. Mas pastor, para que o senhor fala isso? Porque a própria Bíblia diz que nós somos, que nem Jesus falou para Pedro, você vai não mais ser pescador de peixe, mas pescador de homens. A essência de nos tornarmos cristãos, está lá em Mateus capítulo 5, é ser sal do mundo. Ser luz do mundo. Sal da terra, luz do mundo. Essa é a essência do cristianismo. Deus não escolheu anjos para fazer a sua obra. Deus escolheu a mim e a você. Como disse um certo pregador uma vez, Deus escolheu a gente e gente como a gente. Falhos, com problemas,
Mas Deus escolheu a gente e gente como a gente. E eu preciso voltar à essência da adoração. Nós cantamos aqui agora. Eu preciso voltar à essência da adoração. Nós cantamos, né? Tu és o único. No meu coração não cabe mais ninguém. Rapaz, que frase difícil de falar isso. Porque nós muitas vezes, embalados por uma melodia, nós mentimos um monte. Eu falo de mim. Mas, amados, uma palavra com melodia ou sem melodia, ela é uma semente, amém, queridos? É uma oração, é uma declaração, é uma confissão, estão entendendo, queridos? Uma palavra falada com melodia ou sem melodia, eu repito, é uma semente, é uma confissão, é uma declaração, então eu posso dizer que muitas vezes eu posso cantar mentira, porque eu vou no embalo da melodia. E quando eu vi essa letra, não sei se você consegue achar essa música, só essa palavra ali, né? Tu és o único, né? No meu coração não cabe, acho que é isso, né? Não cabe outro alguém. Eu acho que é por aí. Ó, meu coração não cabe outro amor. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. E na verdade, a mensagem, ela tem um título um pouco comprido, baseado num personagem da Bíblia que é o profeta Eliseu. Eliseu sucedeu o profeta Elias. Amém, queridos? Tá? Eliseu sucedeu o profeta Elias. E quando Elias estava lá na caverna, porque ele estava depressivo, o anjo do Senhor teve que tocar nele 2 vezes, ó, come, te alimenta. E Deus aparece para ele ali, né, primeiro num vendaval, num terremoto, num fogo, e Deus não estava em nenhum desses momentos, mas só num cicio, num sussurro suave. Elias sai dali e encontra Eliseu trabalhando, joga seu manto, sua capa sobre ele, e aí começa uma caminhada com Eliseu e Elias. Só que essa parte eu vou aprofundar a caminhada depois, no outro domingo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre Eliseu que teve um chamado, Eliseu que teve um desejo, Eliseu que teve uma dedicação em servir, e Eliseu que teve uma caminhada sem volta. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o chamado de Eliseu. E eu vou ler uma frase que na madrugada de sexta para sábado Deus me deu. Eu vou ler aqui. O chamado de Jesus para a salvação é um comissionamento. Porque ao estarmos cheios da sua presença, consequentemente, estamos cheios do quê? Da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua justiça e do seu propósito. Afinal de contas, Jesus é a oliveira verdadeira e nós somos os ramos, enxertado nessa oliveira e que bebemos da sua seiva. Amém, queridos? Eu vou repetir essa frase, são 2 na verdade. O chamado de Jesus para a salvação é um comissionamento. Ele está chamando para nos comissionar. Porque ao estarmos cheios da sua presença, consequentemente, estamos cheios da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua justiça e do seu propósito. Afinal de contas, Jesus é a oliveira verdadeira e nós os ramos enxertados e que, por isso, bebemos da sua seiva. Eu não preciso falar isso. Mas um galho que lhe é enxertado na raiz de uma árvore, ele vai receber a seiva daquela raiz. Nós sabemos disso. Então, se um dia cada um tem sua história de como entregou sua vida a Jesus, como é que chegou até Jesus, amém, queridos? Cada um tem a sua história, tenho a minha. Tudo bem? Pode ser que o motivo de que eu fui buscar uma igreja não foi um motivo legítimo. Ok, não tem problema. Mas o Senhor usa tudo para nos alcançar.
Essa é a verdade. Essa é a verdade. Né? E quando Ele nos alcança, Ele nos chama, Ele está dizendo, eu quero, junto contigo, alcançar mais vidas. Eu quero, junto contigo, despovoar o inferno e povoar os céus. Essa é a essência do cristianismo. Ah, pastor, me disseram que se eu for para Jesus, eu vou ter prosperidade, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Eu volto a dizer, eu não sou pregador da prosperidade, mas eu creio na bênção de Deus. Ponto. Ok? Que se prosperidade é um sinal de que Jesus está comigo, isso eu não concordo. Eu não concordo, porque eu posso estar em dificuldades, em lutas, em muitas dificuldades, mas eu tenho uma alegria que só Jesus pode dar. Pastor, onde é que tem prova disso na Bíblia? A história nos conta que os primeiros cristãos, quando Nero assumiu o governo de Roma, os cristãos eram pintados de piche e incendiados vivos, e eles morriam queimando, louvando a Deus. Onde é que está essa alegria? Onde é que está essa essência de hoje? Eles colocavam peles de animais fresquinhas nas costas, botavam no ginásio, e os leões vinham e se arrebentavam, e eles estavam lá orando e louvando a Deus. São histórias. E hoje nós reclamamos por uma cãibra na unha. Eu só brinquei, tá? Não existe cãibra na unha, tá? Eu só brinquei. Ah, Deus não me deu na hora que eu quis, como eu quis e quando eu quis. Estou bravo com Deus. Amados, qual é a essência de nós amarmos Jesus? Será que eu consigo explicar isso? Estou entendendo qual é que é o fio vermelho da mensagem de hoje, do próximo domingo? Amém, queridos? Estão ouvindo? Porque quando Elias chama Eliseu, isso é o próximo domingo, eu vou dar uma palhinha, tá? Ele pega Eliseu e vai por Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. São 4 aspectos importantíssimos da vida de quem quer agradar a Deus como cristão. Cada parte que ele ficou, Elias chegava aqui, fica aqui, Eliseu, não vai comigo. Assim como vive você, a tua alma, eu não te deixo, eu estou contigo. E Eliseu foi com Elias. Saiu de Gilgal, tem um significado. Ele foi para Betel, tem outro significado. Foi para Jericó, tem outro significado. Passou o Jordão. Isso tudo nós vamos falar no próximo domingo. Amém, queridos? Mas agora, vamos ler o texto do chamado de Eliseu? Vamos lá, vamos ler o texto. 1 Reis 19, são só 3 versículos. 1 Reis 19, o 19 até o 21. 1 Reis 19, 19 até 21. Desculpa, Mel, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Ok? NAA. 1 Reis 19, 19 a 21. Elias saiu dali aonde? Da caverna. Lembra? Ele mandou vir fogo do céu. Uau, que sinal, hein, gente? Queimou, que ele mandou molhar, e aquele fogo queimou porque ele orou, e veio fogo do céu. Aí a Jezabel falou assim, amanhã façam meus deuses o que quiserem comigo, se eu não fizer contigo o que você fez com os profetas de Baal. Ele matou quantos profetas? 400. Jezabel falou assim, amanhã eu te mato. E Elias ficou todo dodóizinho, foi numa caverna, queria morrer, não queria mais comer, se trancou. Deus foi lá, amados, quem de nós aqui não tem problema? Levanta a mão. Quem de nós aqui nunca fraquejou na fé? Levanta a mão. Deus não quer performance. Deus quer um coração entregue. Você entende o que eu estou falando, querido? Porque eu não sou perfeito. E os que estão há mais tempo aqui sabem que eu não sou perfeito. Minha mulher, então, ia falar, é verdade. Eu não sou perfeito. Deus não procura pessoas perfeitas. Então, Elias saiu dali porque Deus pegou Elias
E não falou assim, rapaz, eu te usei para fazer tanta coisa, tu está aí com mimimi, rapaz. Não quero mais você. Não, antes de eu buscar você numa carruagem de fogo, olha o que Elias experimentou. Ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, hein? Olha que forte isso. Antes disso, você vai fazer 3 coisas para mim. E uma delas é, vai e chama o teu sucessor. Isso, próximo domingo. Então, amados, escuta, quando o diabo vem falar para você, quem? Você vai orar com o caixa do mercado? Manda o diabo para o lugar dele, para o inferno. Amém, queridos? É sério isso? Não, tu não tem autoridade para orar. Olha você, manda o diabo para o lugar dele, porque a autoridade está no nome de Jesus. Vocês sabem que nós, aqui, esse prédio, glória a Deus por ele, glória a Deus pelo microfone, amém, glória a Deus pelas cadeiras novas, nada contra isso. Mas aqui, esse lugar não é igreja. Ao sair por aquela porta, estamos indo para o nosso campo missionário. Eu e você somos a igreja. Então, quando eu estou no mercado e o Senhor fala, o Senhor fala para mim e para você, ora por aquela mulher. Ah, não, Senhor. É ali que nós somos sal. E somos o quê? Luz. Essa é a essência do cristão. Amém, querido? Eu volto a dizer, já falei muitas vezes, me acha na Bíblia uma vez que Deus pensa em si. Estou cansado hoje, eu não quero nem saber do ser humano. Não tem. Ele coloca o dia de descanso para lembrar a gente que nós temos que ter descanso. Porque um dia o nosso corpo vai cobrar quando nós não dermos descanso para o nosso corpo. Amém, queridos? É forte isso. Mas Deus sempre pensou em nós, não nele. Uau! Uau! Então, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava, o quê? Que estava o quê, amados? Lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta, era a última junta. A terra era tão grande, que o pai dele tinha, era uma de posses, que tinham 12 juntos para dar conta para lavrar a terra e plantar. Conseguiram pegar, amados? Eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, quando o seu Clóvis, o seu Ed, ou outras pessoas, pastor, vamos conhecer minha fazenda? Nós íamos de caminhonete, saía às 9 da manhã e voltava meio-dia. Era muita terra, era muita gente. E para dar conta de plantar 4, 5 tratores, para dar conta de colher 5, 6 colheitadeiras, era muita terra. Eliseu vinha de um berço muito bom. Ele estava arando a terra. Ele ia ter participação, amém, queridos? Participação. Olha que forte isso. Vamos adiante. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te sigo, ou seguirei. Elias respondeu, vai e volte, pois você sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta dos bois e o sacrificou. E com o equipamento dos bois, o arado, o equipamento dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, fez uma festa, e eles comeram. Então se levantou. O que ele fez? Seguiu Elias. O que mais? Servia. Alguns pontos sobre esse chamado, para nós entendermos um pouco sobre por que Deus nos chama para o aceitarmos como Senhor e Salvador, a essência do cristianismo. Primeiro, amados, onde é que estava Eliseu? Jogando videogame. Onde é que estava Eliseu, amados? Podem falar, onde é que estava Eliseu?
trabalhando. E tem uma frase bem interessante que diz assim: Deus não chama disponíveis, Deus chama os que se dispõem. Deus não chama desocupados. Deus chama os que estão trabalhando. Meu querido, quando você começa a entender isso, você vai ver que Deus, Ele olha até que ponto eu estou disposto a estar envolvido na obra do Senhor. Deus, primeira coisa, Ele vai nos chamar. A essência do cristianismo é dizer assim: eu morri por ti. O tetelestai que eu bradei na cruz está consumado, foi por você, foi por tua saúde física, na ceia, né? Foi por tua saúde espiritual, mas o meu tetelestai foi para dizer: trabalha comigo, porque grande é a seara, mas pouco os trabalhadores. Não cearense, né? Não é a seara é grande, o cearense tampouco, não. Né? Os trabalhadores são poucos. Quando nós entregamos a vida a Jesus, Jesus falou assim: posso contar com você? Você se dispõe a ser os meus braços para abraçar alguém? Você se dispõe a ser os meus ouvidos para ouvir alguém? A minha boca para falar com alguém, para orar com alguém? Amados, eu volto a dizer, Deus não usa anjos, não que Ele não usa, mas Ele até pode usar um anjo, mas Ele quer usar a mim e a você. Para nós termos a alegria de ver que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não vai chamar aqueles que estão desocupados. Deus vai chamar aqueles que arregaçam as mangas. E diz: Senhor, no que eu posso ser útil na tua obra? Ou na tua casa? Ou no meu trabalho? Ou aonde eu estou? Como é que eu posso ser útil para ti? Então, a essência do cristianismo é ser sal, é ser luz aonde nós estamos. E o que nós fizermos é para a honra dEle, é por meio dEle, é para Ele. Segunda coisa que esse texto nos mostra: Elias vai e joga o manto sobre ele. Aquele era um ato profético. Todo profeta tinha um manto, tinha uma capa. E quando havia uma transição, olha só, quando havia uma transição de pessoas que assumir, ou o cajado era passado, também tem uma forma de passar um cajado, mas ou se pegava o manto e se jogava e não dizia nada. Esse ato de jogar o manto estava dizendo o quê? Você é meu sucessor. Você é meu sucessor. Então Eliseu ali trabalhando com a última junta de bois, ele recebe o manto, ele olha aquele manto tocar a vida dele, porque aqui diz o texto, achei muito interessante aqui, que diz assim, então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Se ele correu atrás de Elias, é porque Elias, pensa comigo, colocou o manto, acho que Eliseu levou um choque, os bois pararam, Elias continuou caminhando. Quando ele estava lá na esquina, mais ou menos, Eliseu, uau, eu fui chamado. Você entende? Ele paralisou. Aí ele tira o manto, vai até Elias e fala o quê? Deixa primeiro. Ou seja, quando ele recebe o manto, ele não fala: ei pessoal, está aqui o novo profeta, tchau Elias. É nós. Não, Elias sabia que tinha uma caminhada para caminhar ainda com Elias. Outra pessoa, lembra de Davi? Foi ungido rei. Quanto tempo ele ficou? Mais ou menos 13 a 15 anos, sendo perseguidos, até que Saul morreu, para ele assumir. Nós temos um chamado, amados.
Esse chamado começou quando um dia eu e você entregamos a vida para Jesus. Cada um tem sua história aqui. Então a pergunta é, daquele dia, daquele ano, daquela época que você entregou a tua vida a Jesus, até agora, como vai? Como está a nossa caminhada de ser testemunhas, ser fazedoras de discípulos que fazem outros discípulos? É uma resposta muito pessoal. Mas Eliseu lhe entrega o manto e só deixa eu fazer uma festa de despedida para meus pais, só isso. Deixa eu honrar meus pais. Deixa eu me desligar dos meus pais. Então, queridos, o manto é um convite para nós caminharmos. Para nós caminharmos em discipulado, para nós caminharmos não sozinhos, mas um caminhar para aprender juntos. Eliseu caminhou com Elias. E eu vou falar no próximo domingo. Com certeza Eliseu viu as falhas de Elias. Nenhum profeta é perfeito. Com certeza Eliseu viu as falhas de Elias. Mas ele viu os milagres sendo operados através de Elias. E isso nós vamos falar mais profundamente no próximo domingo. Mas escute uma coisa. A vida de Elias provocou em Eliseu um desejo, ter porção dobrada. E a pergunta que eu me faço para mim, que eu me fiz para mim, me faço hoje. O que é a minha vida? A minha maneira de ser, a minha maneira de tudo, de ser, né? O que tem provocado nas pessoas que me cercam? Eles querem ter o que eu tenho? Ou não? É forte isso, amados. As pessoas, ao nos verem como igreja, como crentes, o que elas desejam? Eliseu tinha um desejo, que só se cumpriu, se não me engano, depois que atravessaram o Jordão. Não, antes. Que só se cumpriu antes. Quando ele pergunta para Eliseu, o que tu quer? Quero porção dobrada que tu tens. Porque a vida de Elias impactou tanto Eliseu, que ele falou, eu quero o que ele tem, mas eu quero porção dobrada. Aonde nós estamos, amados, eu falo de mim, isso aqui me pegou, isso aqui me deixa não pense que porque eu estou pregando eu sou perfeito nisso. Não, eu não sou, eu preciso aperfeiçoar isso na minha vida também. Amém, amados? Se eu for chamar alguém para pregar aqui perfeito aqui em cima, tem que chamar Jesus. Não tem pessoas perfeitas para pregar aqui em cima, eu não sou perfeito. Então isso que me pega, está me corroendo por dentro, porque aquilo que eu sou, as pessoas também querem, ou eles falam, não, eu não quero. Lançou o manto. Aí o terceiro aspecto do chamado de Eliseu, honra aos pais. Eu quero primeiro me despedir dos meus pais. Amados, eu não abro mão quando eu faço um casamento, exceto se os noivos não querem, mas daí a conversa se prolonga um pouco. Mas eu tenho o costume num casamento, agora o último, né? Foi o da Sheila e do Josemar. Eu chamei os pais deles para abençoar junto o casamento. A bênção dos pais. Você que tem pai vivo, mãe viva. Quando eu fiz o Veredas Antigas, abençoando gerações, e esse seminário termina com uma tarefa. Faz uma festa de honra para o teu pai e para a tua mãe. E abençoa eles. E eu e minha esposa fizemos uma festa de honra para os meus pais. Por ocasião do aniversário, aniversário de casamento deles. Chamamos eles, botamos 2 cadeiras. E lemos uma carta que nós escrevemos, não dizendo, pai, porque tu fez isso. Acusar fecha coração, abençoar abre coração. Guarda isso. E ali eu pude pedir perdão para o meu pai publicamente, dizer, e abençoar e pedir, pai, você foi isso para mim, você foi isso para mim. E todos os irmãos fizeram uma carta e leram para eles.
Nós acabamos aquela festa de honra. Ele orou por cada filho. E quando acabou aquela festa de honra, muitos procuraram e disseram assim: como eu queria ter feito com os meus pais isso. Porque nós estamos numa geração que nossos pais são quadrados, são ultrapassados, são careta. Se nós soubéssemos o poder que há na bênção do pai e da mãe. Amém, queridos? Se nós soubéssemos o poder que há na honra, na oração de bênção de um pai e de uma mãe, nós iríamos nos colocar de joelhos e dizer: pai, mãe, me abençoa. Pai, mãe, me abençoa. É por isso que vocês que são pais que estão aqui, não passem um dia sequer sem orar pelos vossos filhos. E ore profetizando bênçãos sobre os seus filhos. Profetize bênçãos. Profetize que ele vai ser um homem, uma mulher temente ao Senhor. Vai ter um casamento que vai durar até que a morte os separe. Vai ter filhos obedientes. Comece a profetizar. Vai ser próspero, vai ser abençoados. E não muitos pais que para corrigir usam palavras que tipo: ah, seu pestinha. Tu não vai dar nada na vida mesmo. Para ser burro só basta a orelha de grande. Tem pais que usam essas palavras e esquecem que o poder da morte e da vida está no poder da língua. Nós pais precisamos abençoar nossos filhos. Nós filhos precisamos honrar e nos submeter aos pais. Porque há bênção nisso. Eliseu queria ir, claro que queria. Só que ele falou: só primeiro, deixa eu fazer uma festa de honra para os meus pais. Eu tenho muito a agradecer a eles. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que foi meu pai, como foi minha mãe. Amado, a Bíblia não fala assim: honra teu pai quando ele for bonzinho. Honra teu pai, honra tua mãe, acabou-se. Honra. Ouvimos N testemunhos de famílias que vieram de pais alcoólatras em casa, violentos em casa. E quando o filho ou a filha fez essa festa de honra, não para acusar, para abençoar, aquele pai foi para a igreja e se converteu. Quantos exemplos nós vimos disso? Porque a bênção abre o coração, crítica fecha o coração. Entre nós cônjuges, abençoar o cônjuge abre o coração. Criticar o cônjuge fecha o coração. Você consegue entender o que eu estou falando, queridos? Esse silêncio aqui está porque o Espírito Santo está trabalhando em você? Amém por isso. Mas quando eu, como marido, eu abençoo minha esposa, com palavras ou com atitudes, honrando ela como a parte mais frágil do meu lar. Quando eu, como marido, honro ela como a Bíblia peça que eu honro, o coração dela se abre. A mesma coisa é quando ela me honra como esposo, como sacerdote do lar, o coração se abre. Mas quando você é criticado, tu não fecha teu coração, amados? E quando um casal se critica um ao outro, fecha o coração não só um para o outro, mas para a palavra de Deus. Fecha. É forte isso. São princípios bíblicos que eu estou passando para você, dentro desse texto chamado de Eliseu. Então, nós como cristãos não somos, olha Tiago, né? De uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Não é bom que a nossa boca fale maldição ou bênção. A nossa boca foi criada por Deus para falar o quê? Bênção. Bênção. Essa é a essência do cristianismo. Por isso que um lar, onde se diz que o nosso lar é cristão, as pessoas têm que olhar e dizer assim: uau, como os seus filhos amam vocês, como vocês amam os seus filhos, que comunhão linda é essa. Mas muitos lares que se dizem cristão, está complicado.
Porque a palavra é de acusação, é de maldição. Mas como cristão, a começar em casa, eu sou chamado ao quê? A abençoar o meu cônjuge. A pedir perdão quando eu piso na bola. E quando um filho, uma filha vê o pai pedir perdão para a mãe, não perde a autoridade. Ele vai dizer, eu quero esse Deus que meu pai tem. O cristianismo não começa aqui na igreja, começa na nossa casa, amados. Amém? Não que eu seja perfeito, tá? Não, eu não sou. Como marido eu não sou, como pai eu não fui. Não tem pai perfeito aqui. Não tem. Mas quando eu me arrependo pelos erros que eu faço, tudo dentro do lar começa a fluir. Tudo. Então, um princípio do cristianismo, a essência do cristianismo é uma família. Mas por que família, pastor? Por que o senhor acha que é família? O próprio Jesus nasceu de um ventre materno, gerado por quem? Pelo Espírito Santo. E foi cuidado por quem? Por Maria, por José. Depois que Maria deu à luz a Jesus, José e Maria coabitaram como esposo e esposa, e Jesus tinha irmãos carnais, de carne. Ok? Isso a Bíblia nos mostra, bem claro. E será que de vez em quando Jesus e os irmãos não davam uma encrenquinha, não? O que vocês acham? No céu vamos saber, mas família normal. Normal. O nosso lar deve ser um lar onde o princípio da honra deve ser praticado, exercido e aprendido. A começar em casa. Aleluia. Aleluia. Quando Elias corre atrás e Eliseu fala, olha, você sabe o que eu fiz com você? Eu coloquei meu manto porque eu estou indo embora. No domingo que vem vamos ler o texto de 2 Reis. Nós vamos ver que todos os profetas sabiam que Elias ia ser arrebatado. Todo mundo já sabia. Porque Deus revelou para os profetas. Tu sabe o que eu fiz contigo? Eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Então vem comigo, passe tempo comigo, porque você vai me suceder. Então Elias falou para Eliseu, tu sabes o que eu fiz contigo. Aí ele fala, só deixa eu fazer essa despedida dos pais, e eu vou te seguir. Olha que interessante, o que ele faz? Ele, não, vamos supor lá que o Eliseu estava na 12ª junta de bois, é isso, né? Certo? E o Nivaldo estava na 11ª. Ele me falou assim, ô Nivaldo, tu cuida dos meus bois enquanto que eu vou com Elias? Pode ser? Tu cuida ele, dá alimento para ele, tu bota uma pessoa para arar aqui, tu contabiliza o que eu vou ganhar aqui, para depois quando eu voltar, tu me devolve. Pode ser, Nivaldo? O que Eliseu faz? O que ele fez? Matou os bois. Ele matou os bois. E com a canga que era de madeira e as partes de ferro, ele assa a carne, chama os pais, chama os amigos, pessoal, eu não volto. Eu não quero ter nada aqui que me prenda. Aqui eu vou ser visita, porque eu vou seguir, vou aprender com esse profeta e vou suceder ele. Eu não volto. A caminhada com Jesus como cristão não tem volta. Né? A letra daquela música, no meu coração, não cabe outro amor. Uau! Essa é a essência do cristão. Essa é a essência do cristianismo, amados. Eu não vou mais na igreja, não vou naquele lugar, porque eu não ganhei a bênção que eu queria. Amados, está errado. Você pode estar no hospital, você pode estar aonde você está, a tua boca louva a Deus. Por quê? Porque Ele é suficiente em si mesmo. Eu não preciso ter bens para adorá-lo. Essa é a essência do cristianismo.
Se eu cheguei na igreja e o irmão não me cumprimentou, o Senhor estava me esperando com os braços abertos. O irmão não quer me cumprimentar, tudo bem. Eu vou lá falar com ele, irmão, o que aconteceu? Eu te magoei? Me perdoa, mas vamos adorar a Deus juntos. Quem está me entendendo aqui que eu estou falando hoje, amados? Você consegue entender isso? Se eu te machuquei, me perdoa, irmão. Pronto, vamos fazer o culto assim, sem problema. Mas, amados, não podemos ser cristãos mimimi. A essência do cristianismo não importa como estou, não importa, eu amo o meu Deus como Ele é. Porque Ele morreu por mim, pagou meus pecados. E se eu tenho vida eterna depois da morte, é por graça e misericórdia dEle. E só isso já bastaria para nós louvar, 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 louvar e louvar. E continuar sendo louvar não sei quantas mil vezes. Esta é a essência do cristianismo. Essa é a essência do cristianismo. E aí, a última é que Eliseu foi chamado. Ele tinha um desejo. Ele começou a servir. Ele tornou-se alguém que tinha uma junta. Olha, uma junta de boi naquela época era alguém que tinha posses, tá, gente? Bem claro isso. Era alguém que tinha posses. Ele deixa tudo, mata, se despede, dizendo, não vou voltar, e vai se tornar quem? Um servo. Em alguns lugares, tu lê lá em 1ª e 2ª Reis, fala o moço de Elias. O moço de Elias. Nem dá o nome, porque servo, era servo naquela época, era escravo. Ele era irmão de tudo para ser o quê? Servo. E Jesus fez o quê? Não fez o mesmo? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, perante o qual toda a humanidade um dia vai dobrar o joelho. E com a boca vai confessar que Ele é o Senhor. Que Ele deixa tudo para morrer por mim e por você. Para se tornar servo, diz a palavra. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Eliseu estava prefigurando o que Jesus fez por cada um de nós aqui hoje. E esta é a essência do cristianismo. Porque lá no Novo Testamento diz assim, se vocês saúdam só os que saúdam vocês, o que vocês fazem demais? O mundo faz isso. Se vocês cumprimentam só aqueles que cumprimentam você, o que você faz demais? O mundo faz isso. Mas Jesus diz, nós temos que orar pelos inimigos e amar os inimigos. Ah, meu Deus. Ah, a coisa pega. Orar e abençoar por aqueles que fazem mal para mim e para você. O nível no Novo Testamento é muito mais alto do que o no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento é ama quem te persegue. Eu vou amar com 2 mãos no pescoço. Você entende? Essa é a essência do cristianismo. E a pergunta que eu faço para encerrando hoje à noite, será que não temos perdido essa essência? Será que eu, Valdemar, não tenho perdido essa essência? E essa pergunta eu peço que o Espírito Santo faça a cada um de você, faça a nós essa noite. Porque o Espírito Santo conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. Então, trazendo de volta a essência do cristianismo, eu lembro de novo todos os pontos. Deus não chama desocupados. O reino de Deus é um lugar para quem quer trabalhar. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora. Quando Ele vier, depois no milênio, aqui, com a sua igreja, vai ser para governar a terra. E governar a terra dá trabalho. Amém, pessoal? Alô?
Então, cristianismo é trabalho. Segundo, o Elias, ele fala assim: caminhe com alguém, assim como eu chamei Eliseu, caminhe com alguém, não fique sozinho. Terceiro, honra a tua casa, honra os teus pais, honra o teu cônjuge, honra os teus filhos, filhos honrem os pais. Quarto, não te prenda a nada nesse mundo. Eliseu matou os bois, acabou, eu não volto mais. Não se prenda a nada nesse mundo, a nada. Quinto e último, assuma a posição de servo como Jesus assumiu. Ele foi servo e morreu a morte de cruz. Esses são os 5 pontos. Tem mais, mas baseado nesse texto, os 5 pontos que dão uma dica de como nós perdemos muitas vezes a essência de ser cristão. Choramos por bênçãos, jejuamos por bênçãos, mas não choramos por almas, não jejuamos por almas. Começa por aí. Essa é a verdade. Que o Senhor possa nos trazer a essência da adoração. Próximo domingo eu vou falar sobre 2 Reis 2, 1 a 14. Se querem ler em casa, leiam, pesquisem. Tudo bem, 2 Reis 2, 1 a 14. É quando Elias leva Eliseu, sai de Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Veremos 4 pontos principais que todo cristão tem que passar para tornar-se aprovado por Deus. Amém, queridos? Assim como você está, feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós ouvimos essa palavra e, como eu falei, estou sendo moída por ela, tenho muito que mudar na minha maneira de falar, de agir, de reagir. Eu tenho muito que mudar. Mas hoje, quando as pessoas nos veem, elas querem o que nós temos? Elas veem que nós temos algo diferente pela maneira de falar, pela maneira de agir, de reagir. A minha vida provoca sede nas pessoas, porque eu sou o sal da terra. A minha vida, a nossa vida, é luz. As pessoas procuram a gente porque sabem que nós vamos orar por ela, nós vamos interceder por ela. Deixa o Espírito Santo falar para você agora. O Senhor quer nos trazer de volta a essência da adoração. E cantar uma melodia, uma letra, é só uma forma de adorar. Mas a melhor adoração, ou a adoração que Deus quer, é a nossa obediência. A palavra nos diz em Isaías que o povo se aproximava dele com os rituais, sacrificava, mas o coração deles estava longe do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa falar comigo e contigo e nos trazer, eu também, a essência do cristianismo. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa, Nos perdoa, Senhor, pelo que eu fiz nela, porque nós nos tornamos consumistas do cristianismo e não servos. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração,
a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Senhor Jesus, nos perdoa porque a gente é influenciado por tantos tipos de pregações, de influenciadores, que alguns deles até se dizem evangélicos, e que só profetizam coisas que os nossos ouvidos gostam de ouvir. E um dos sinais dos últimos tempos é que as pessoas teriam coceira nos ouvidos e procurariam pessoas que falariam aquilo que elas queriam. Mas, Senhor, Tua palavra diz que passará o céu e a terra, mas a Tua palavra não passará. Nos perdoa, Senhor, quando a gente pega só uma das verdades do cristianismo, que Tu é um Deus que abençoa, tudo certo? Está certo. Nós fazemos disso a essência do cristianismo. Quando vemos, Pai, que a essência é vir lá, abrir mão de tudo para servir o outro. É negar a sua própria vida. Como Paulo fala em Gálatas 2, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pai, nos perdoa porque as pessoas lá fora que convivem conosco estão se perdendo. E nós damos de ombros. Quando na verdade nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Obrigado, Senhor, pela cura da Sônia. Obrigado pela cura do Pedro. Obrigado pela cura de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor. Mas obrigado, porque Tu nos chamas a em toda e qualquer circunstância exalar o bom perfume de Cristo. E esta é a essência do cristianismo. Que essa semana seja diferente. Que essa palavra, Senhor, nos questione. Que essa palavra nos impulsione a vivermos como cristãos de forma diferente essa semana. Nos perdoa, Senhor, por aquilo que fizemos da essência do cristianismo. Nos perdoa. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu quer usar gente como a gente, imperfeitos, porque a essência está em vaso de barro, nós somos vaso de barro, mas a essência é Teu nome, é Tua palavra. Aleluia. Que joguemos de fora o medo de orar pelos outros, de testemunhar, que superemos essas barreiras, Senhor. E que possamos ser o bom perfume de Cristo. Muito obrigado. E obrigado porque essa semana teremos oportunidade de exalar essa essência
com as pessoas com as quais vamos conviver. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Eu chamo o Anderson aqui. Pode acender a luz, por favor? Depois que eu dei o